Amém. Vamos orar? Não adianta, gente. Na igreja a gente ora, levanta, canta, senta, ora de novo, é isso aí. Faz parte da igreja. Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos tudo aquilo que já estamos fazendo desde o início dessa reunião. Tudo que fazemos é para Ti. As nossas vidas estão diante do Teu altar. Por isso, Senhor, eu me humilho. Peço perdão pela minha vida, pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Me ajuda, Senhor, ser moldada todos os dias pelo Senhor. Me ajuda a apresentar os frutos que o Senhor espera, Senhor, em toda e qualquer situação. Que o Senhor venha derramar a Tua presença e a Tua porção sobrenatural sobre essa casa. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo, que já esteja preparando os corações para receber da Tua palavra. Que o Senhor venha de uma forma personalizada falar conosco. Porque nós queremos, Senhor Jesus, viver tudo aquilo que o Senhor tem. Nós não queremos deixar nada para trás. Por isso eu te peço que em nome de Jesus Cristo, os Teus anjos ministradores já estejam passeando sobre essa casa. Repreendemos toda andação desnecessária, todo sono fora do comum, toda preocupação com o dia de amanhã, toda distração, que caia por terra no nome de Jesus. Que esse altar seja preenchido com uma coluna de fogo dos Teus anjos, Senhor. Que essa palavra venha falar aos nossos corações, para que possamos sair daqui mudados, transformados, cheios da Tua glória. E que a mensagem, Senhor, seja transmitida somente pela minha vida, mas tudo aquilo que o Senhor tem a fazer, o Senhor ministre através do Teu poder sobre os corações de todos. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos ver curas, sinais, prodígios, maravilhas daquilo que o Teu poder se manifesta entre nós. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós servimos um Deus do sobrenatural. Nós servimos um Deus que está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós adoramos um Deus que tem a Tua palavra disponível a nós, para que a gente possa mergulhar profundo e descobrir os segredos, os mistérios, aquilo que Ele deseja revelar para as nossas vidas. E o Senhor ministrou a minha vida para a gente estar compartilhando hoje. Vai mexer com a nossa vida, para que nós possamos mergulhar mais profundo na revelação de Cristo, em quem Jesus é, daquilo que o Senhor é capaz de fazer nas nossas vidas, e experimentarmos tudo aquilo que Ele tem para o dia de hoje. Nós temos a Bíblia como um exemplo de fé, como um ensino daquilo que a gente tem que viver, mas nós estamos escrevendo a nossa história em Cristo hoje. E os nossos dias estão sendo escritos hoje. E nós temos que ser um testemunho da obra de Deus. Nós temos que ser um livro que as pessoas possam ler, das bênçãos, dos testemunhos, dos milagres, de como nós vencemos as nossas dores, de como nós passamos aquilo que estamos vivendo. E a história que a gente vai falar hoje está lá em Gênesis. Nós vamos falar um pouco sobre a história de Jacó, mas eu vou dar só um contexto daquilo que a gente vai falar, depois eu entro no texto. A Bíblia sempre, quando ela vai falar sobre Deus, principalmente no Antigo Testamento, sempre falava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Deus queria trazer sempre a afirmação que Ele é um Deus de geração, que tudo aquilo que nós vivemos hoje, nós vamos passar para os nossos filhos, que vão passar para os seus filhos, e a obra do Senhor assim vai continuar, o testemunho de fé assim vai continuar. E Abraão tem um filho, nós sabemos, o filho da promessa, que é Isaac. Isaac se casa com Rebeca e eles têm 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Só que Esaú foi o primeiro a nascer, foi ele que saiu primeiro, então Esaú era o filho primogênito. E sempre na cultura da época, o primogênito era aquele que recebia a bênção do pai, e ele ficava com as posses, e ele tomava o lugar do pai na família. Então a importância da primogenitura sempre era dita e escrita na Bíblia. E nós sabemos na história que Esaú, um dia cansado do trabalho, daquilo que ele fazia, ele vende a sua primogenitura por um prato de lentilha. Então a gente vê já Esaú não dando importância àquilo que o Senhor falava que ele viveria. Ele vende a primogenitura por um prato de lentilha. Depois de uns anos, Isaac já estava velhinho. A palavra fala que ele já estava cego por causa da velhice. Ele já não estava enxergando bem. E ele chama Esaú e diz: Esaú,
eu quero que você vá para a caça, você caça e faça uma comida para mim, com essa caça, que eu vou te abençoar. Eu vou dar para você a bênção da primogenitura. Rebeca, ao ouvir isso, o que Jacó tinha falado, o que Isaac tinha falado para Esaú, fala para Jacó: vai, faz uma comida para o teu pai, para que ele possa te abençoar. Então, nesse contexto, a gente vê que Jacó vai, faz um prato de comida para o seu pai, e chega na presença dele, para que o pai pudesse abençoá-lo. Só que Jacó, nessa circunstância, o que ele fala? Ele fala para a mãe dele assim: mas como que eu vou poder fazer isso? Eu sou muito diferente do meu irmão. Nós somos fisicamente diferentes, e o meu pai vai perceber isso. Daí ela fala: pega a pele desse animal que você vai usar para fazer a comida, e coloca sobre o teu corpo. Então coloca pelo sobre o teu braço, coloca pelo no pescoço, pelo no peito, porque a palavra fala que Esaú era super peludo e Jacó não tinha pelos. Então é um detalhe que a Bíblia coloca. E aí nessa circunstância, Jacó faz dessa maneira. Ele se veste como Esaú, ele coloca pelos sobre o seu corpo. Na hora que ele chega diante do pai, fala: pai, aqui está a comida para que o Senhor come e me abençoe. E o pai ainda fala: quem é você? Ele fala: sou Esaú. Ele fala: ué, deixa eu tocar em você. O pai toca no filho e fala: realmente, você, quando eu te toco, você é como Esaú, mas a sua voz é como de Jacó. E dentro desse cenário, então, Isaac abençoa Jacó, abençoa a vida dele e fala: seja próspero, a bênção da primogenitura venha sobre você. Hoje a gente olha as palavras, aquilo que a gente promete, parece que não tem tanta importância. Mas a palavra, quando ela era dita, ela não voltava atrás. Assim como Deus não volta atrás em quem Ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, na hora que isso acontece, Esaú chega, faz a comida e chega diante do pai: está aqui, pai, a sua comida, e agora você vai me abençoar. Aí o pai fala assim: mas eu acabei de comer e eu acabei de te abençoar. Ele fala: não, eu estou aqui agora, o que aconteceu? E aí ele fica sabendo que Jacó tinha recebido uma bênção que era dele antes. Esaú fica furioso e fala: eu vou matar Jacó. Deixa o meu pai partir, deixa a situação acalmar, que eu vou matar ele. Rebeca ouve aquilo que Esaú falou, que ele iria matar Jacó, e fala: Jacó, vai embora, o seu irmão quer te matar. Vai embora, vai para a casa do meu irmão, vai para a terra dele e foge. Quando o seu irmão se acalmar, você volta. Então esse é o contexto da história que nós vamos entrar. Nós estamos vendo a história de Jacó, que recebe a bênção da primogenitura, tirando o direito do irmão. E ele tem que fugir para não morrer. E o texto que nós vamos ler é Gênesis capítulo 28, versículo 11, a partir do versículo 11. Que diz assim: quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, do seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e os seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por teu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo que prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível este lugar,
não é outro senão a casa de Deus, é a porta dos céus. Aqui a gente está vendo que Jacó, fugindo de uma situação de medo de morrer, ele chega até um lugar e vai descansar. E aí a Bíblia fala que ele se deita para dormir e ele tem um sonho, ele tem uma revelação. E a primeira parte desse sonho, que está no versículo 11, diz assim: quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça, se deitou para dormir. A simbologia da Bíblia, todas as vezes que aparece a palavra pedra, ele está falando de Jesus. Jesus é a pedra angular. Ele fala dele mesmo como ele sendo a pedra angular que os construtores rejeitaram. Jesus é a pedra pela qual Jacó deposita a sua cabeça. Nesse texto, nesse cenário, nós vemos que Jacó deitou a sua cabeça sobre Jesus e teve uma revelação daquilo que Deus ia fazer com ele. Porque até então, quando Deus aparece, o que ele fala? Eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. E depois a gente fala, e de Jacó. Que Jacó depois se torna Israel. Nesse momento que nós vemos uma situação de pânico, de medo que Jacó estava passando, ele descansou sob a pedra que é Jesus. Ele depositou a sua mente, a sua cabeça, os seus medos, os seus pensamentos sobre essa pedra. E quando ele deposita os seus pensamentos sobre a pedra que é Jesus, ele tem um sonho. Quando nós estamos falando da nossa vida com Deus, nós precisamos saber se nós já tivemos a revelação de quem é Jesus na nossa vida. Porque quando nós estamos na caminhada cristã, muitas vezes nós estamos caminhando com a revelação de Jesus de outra pessoa. Porque às vezes a gente escutou uma mensagem muito top no YouTube. Às vezes a gente viu um pregador muito famoso trazendo uma mensagem que tocou as nossas vidas. Bênção, legal, mas essa foi a revelação que ele teve da palavra. E qual tem sido a nossa revelação de Jesus para as nossas vidas? Como nós temos nos comportado quando a gente tem vindo aos cultos? Como nós temos nos comportado no nosso dia a dia? Como que nós temos caminhado rumo a uma vida cristã que o Senhor espera que a gente venha a ter? Porque quando a gente não consegue descansar os nossos pensamentos em Jesus, a gente fica sempre agitado. A gente não consegue descansar os nossos medos e os nossos pensamentos do nosso dia a dia, das nossas aflições, daquilo que nós não conseguimos vencer ainda. E a gente pode até vir para a igreja, mas a gente está no culto planejando, quando eu sair daqui, qual motel que está aberto para ir com a minha namorada? Será que tem alguém no Tinder que deu match para eu me encontrar depois? Quando eu não tenho a revelação de Jesus, eu posso caminhar como uma pessoa que conhece o Deus da igreja, que conhece as palavras do YouTube, mas não um Deus, um Jesus que traz a revelação para que a gente viva longe do pecado, para que a gente se afaste daquilo que nos leva para longe de Deus. Todas as vezes que nós temos a revelação de quem é Cristo com as nossas vidas, precisa haver uma mudança, precisa haver uma transformação. Não adianta a gente vir e sair da igreja, e quando a gente passa da calçada santa, a gente já xinga os filhos, já fala palavrão com a esposa, já começa a reclamar de todo mundo que estava na igreja. A nossa vida precisa caminhar com a revelação de quem Cristo é. Não é a revelação que as outras pessoas tiveram, não é o testemunho que as outras pessoas têm para contar, mas nós estamos conseguindo descansar os nossos medos, as nossas dores, os nossos anseios, as nossas preocupações em Jesus? Qual tem sido a revelação que nós temos tido de Jesus para as nossas vidas? Para o cenário que nós estamos vivendo? Para a circunstância que nós estamos passando? O apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a parte B, ele diz assim: e levamos cativo todo pensamento rebelde, e o ensinamos a obedecer a Cristo.
A palavra está falando que os nossos pensamentos precisam ter um dono. Esse texto da palavra, ele está falando que os nossos pensamentos são rebeldes às coisas de Deus. Que os nossos pensamentos, eles são prisioneiros das dores, dos traumas, dos problemas, das angústias, daquilo que a gente já passou um dia. Mas o texto está falando que os nossos pensamentos cativos, que estão rebeldes, eles precisam obedecer a Cristo. Nós precisamos colocar os nossos pensamentos em quem Cristo é, na palavra dEle, na revelação daquilo que Ele trouxe para a nossa vida. Senão os nossos pensamentos ficam prisioneiros dentro de nós. E aí sabe o que a gente fala? Eu não consigo mudar esse cenário, nem as minhas atitudes, porque você não sabe o que o meu pai fez para mim. Você não sabe o que eu já passei no meu antigo relacionamento. Você não sabe o que os meus líderes já fizeram comigo. Você não sabe a dor que eu passei. Você não sabe o trauma que eu vivi. Você não sabe as lutas que eu já vivi na minha vida. E sim, são dores, são dificuldades, são problemas que um dia nós já passamos. Mas a palavra fala que esse pensamento, que essa dor, essa circunstância, ela tem um destino. Ela tem que ser levada prisioneira a Cristo. Que esse pensamento não nos pertence mais, porque nós temos que renovar a nossa mente em Cristo. Os nossos pensamentos precisam ser renovados para termos a mente de Cristo. Os nossos pensamentos dia e noite precisam estar em busca da revelação de quem Cristo é para nós. Jesus é a pedra que traz a revelação quando nós depositamos os nossos pensamentos nele. Deus vem para resgatar a angústia, a dor, quando nós falamos, esse pensamento não vai ocupar mais a minha mente. Esse desejo não vai mais ocupar o meu coração, porque eu vou depositar em Cristo aquilo que Ele pode fazer. Porque a palavra de Deus fala que quando nós estamos em Cristo, e nós temos a mente de Cristo. Porque Jesus, Ele não vem para melhorar a nossa vida. A partir do momento que a gente aceita Cristo, que a gente se batiza, que a gente fala, vou viver minha vida para o Senhor, Ele não veio para melhorar a nossa vida. A palavra fala que Ele veio nos dar uma nova vida, e nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, e temos que lutar, deixar para trás o passado, não carregarmos Ele junto àquilo que é o novo que o Senhor deseja nos levar. Existe uma vida que nós precisamos trazer, a revelação de Deus, a revelação de Cristo, a revelação do poder dEle para nós. Jacó, naquele momento de angústia, de medo, descansou sobre Jesus. O pensamento dele descansou sobre Jesus. E naquela hora que Jacó está deitado, ele tem um sonho, Deus dá uma revelação que a descendência viria a partir dele, que seria uma grande nação que viria a partir dele. Quando ele acorda do sonho, ele diz em Gênesis 28:17, como é temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Quando nós temos uma experiência pessoal com Deus, quando nós temos a revelação na nossa vida, não existe lugar para a influência do inimigo. Quando nós temos a plena certeza de quem Cristo é, do nosso Redentor, do nosso Salvador, daquele que transformou a nossa história, os nossos pensamentos não ficam mais opressos com as astúcias do inimigo. Porque quando Jacó fala que ele, nesse texto que ele fala sobre a casa de Deus, Jacó estava dormindo no relento, ele não estava dormindo sobre um teto, ele não estava dormindo sobre uma parede, ele não estava dormindo sobre um lugar, mas ele percebeu que ele estava num ambiente espiritual. Ele percebeu que Deus estava se manifestando sobre a vida dele naquele lugar. E a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que Jesus veio e o Espírito Santo veio sobre as nossas vidas para habitar dentro de nós. O Espírito Santo nos dá habilidade, capacidade para que a gente possa viver nessa vida a forma como o Senhor espera. Nós não conseguimos viver o Evangelho nem o reino de Deus com as nossas habilidades humanas. As nossas habilidades humanas,
elas trazem para nós muita boa vontade. Não, cara, eu tenho boa vontade, vai dar certo, eu vou conseguir. Mas a nossa boa vontade, ela se limita, muitas vezes, quando toca um despertador para você levantar para trabalhar. Não quero mais, eu estou cansado, eu vou ficar aqui. Essas são as nossas habilidades humanas. E Deus não fala que nós vamos viver no reino dEle, a vontade dEle, a obra dEle, com a nossa habilidade humana. Fala que o Espírito Santo vai nos dar poder para a gente viver como Ele espera. O Espírito Santo vai nos habilitar. Vai habilitar para que a gente possa viver no reino de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Quais são os talentos que o Senhor tem colocado dentro de você? Quais são as habilidades daquilo que você identifica na sua vida que você é muito bom? Fala, cara, eu sou bom nisso. E não tem problema nenhum você saber que você é bom em alguma coisa. Não é orgulho não, é você reconhecer que você tem uma habilidade. Se você tem visto, se você identifica na sua vida que você é muito bom, talvez você seja um bom advogado, um bom eletricista, um bom enfermeiro, uma boa dona de casa, um bom vendedor. Você se identifica com alguma coisa na sua vida que você faz e você fala, cara, eu sou bom nisso. Que bênção. Use essa sua habilidade também para o reino de Deus. Use tudo aquilo que você tem vivido, no esforço que você faz todos os dias no seu trabalho, mas lembre também que essa habilidade não é só para fora. Serve também para realizar a obra do Senhor. Serve também para que a gente possa entregar os nossos talentos para Deus. As nossas habilidades diante do altar do Senhor. E Senhor, usa a minha vida como o Senhor deseja. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Porque, às vezes, nós somos tão consumidos com a nossa vida, com o nosso trabalho, com os nossos afazeres, com a nossa correria, que a gente passa pela porta da igreja e a gente fala, mas Deus, eu estou muito cansado. Eu faço muita coisa, por que eu ainda tenho que servir na igreja ainda de graça? Por que eu tenho que ficar fazendo as coisas? Eu não vou receber nada em troca. Eu não tenho nada que me ofereça para que eu possa me esforçar também. Mas será que esse talento que o Senhor te deu, não é para você usar no reino dEle? Para você olhar e entender que tudo que Deus fez na história da humanidade, Ele fez com homens e mulheres que acreditaram. A história de Deus nessa terra foi feita com homens e mulheres. A gente não vê pessoas super habilidosas na palavra de Deus, quando a gente lê os evangelhos, lê o Antigo Testamento. Homens e mulheres que somente creram e se dispuseram na presença do Senhor e falado, vamos, eu quero, eu desejo, sim Senhor, eu vou caminhar a segunda milha, eu vou fazer aquilo que o Senhor espera de mim. Porque vamos lá, gente, nós pastores, a nossa vida é intensa também. A segunda-feira chega para nós também. Tem que acordar às 6 horas da manhã para levar filho na escola, tem trabalho, tem meta, tem às vezes as situações que acontecem no trabalho, e de noite, 24/7, não tem folga. Todo mundo, a maioria das pessoas normalmente, folgam de sábado ou domingo. Se não trabalha no sábado, folga no domingo. Se trabalha sábado e domingo, vai folgar um dia da semana. E a nossa folga? Descansa trabalhando. Descansa trabalhando, não tem folga. Ontem, por exemplo, estávamos aí, Dia das Crianças, ficamos um pouco com as crianças, saímos, fomos para Paranaguá, porque a igreja está viva em Paranaguá, glória a Deus por isso. Foi muito legal, cara, foi muito legal. A gente tomou um susto, eu falei, meu Deus do céu, como assim? Uma galera. E ficamos lá e fomos voltar meia-noite. Uma serra, nossa, uma neblina. Não dava para enxergar nada. Teve um casal que foi com a gente aí que viu como é a vida missionária que a gente leva. E aí já viaja e volta e sai 2 horas da tarde hoje para vir na reunião. E é culto e a segunda tem reunião, terça tem aconselhamento, quarta tem culto, quinta tem partilha, sexta... E assim é a vida que nós temos que viver diante do Senhor.
Essa é a forma como o Senhor nos chamou, porque nós entendemos que aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos serve de habilidade para o nosso trabalho, mas nós temos que ser e viver intensos para o Senhor, porque não existe recompensa maior do que você ter a revelação de Jesus e falar: Jesus, eu, na minha incapacidade, que não consigo fazer nada, o Senhor confia em mim, para pregar a tua palavra, para fazer a tua obra. Não existe nada que se compare ao Senhor dos senhores, Rei dos reis, quando Ele deposita sobre nós: vai, filho, fala do meu amor, entrega aquela palavra, ore por essa pessoa, supra as necessidades dessa pessoa. Os nossos talentos é para a gente fazer viver a vida que Deus tem para nós, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, quando a gente olha o texto, a palavra fala que Jacó deita sobre a pedra e ele tem um sonho. E Gênesis 28:12 fala: enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Jacó, nessa situação, ele estava tendo uma revelação do domínio de Deus sobre a terra. Ele estava tendo uma revelação, porque a palavra fala que ele viu os anjos de Deus subindo e descendo naquele lugar. Algo de uma forma meio prática para a gente entender. Os anjos de Deus, quando eles sobem, eles completaram uma missão. E os anjos de Deus, quando descem, eles estão a caminho de executar uma nova tarefa sobrenatural. As habilidades angelicais, aquilo que Deus fala que Ele faz através dos anjos, é trabalho dos anjos trazer a realidade dos céus para a terra. Os anjos são enviados para cumprir e realizar projetos nessa terra. Os anjos foram criados com habilidades, os anjos foram formados por Deus para que eles possam desempenhar funções. E às vezes a gente imagina que os anjos é igual aqueles anjos de infância que a gente via, né? Aquele cupido peladinho soltando arco e flecha, cabelo encaracoladinho, bonitinho, que solta coraçãozinho. Isso não tem nada a ver com os anjos de Deus. Os anjos de Deus têm formas diferentes. E os anjos do Senhor foram criados ao nosso favor, para que a gente possa cooperar com o trabalho de Deus, para que Deus possa, através da hierarquia angelical que foi criada, nós estarmos participando daquilo que é sobrenatural nessa terra. Hebreus 1:14 diz: portanto os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Então os anjos de Deus, eles estão necessários para completar missões de Deus nessa terra. E nós damos as tarefas para os anjos. O nosso papel, a nossa função é buscar no Senhor aquilo que Ele deseja fazer numa estação, aquilo que o Senhor deseja manifestar, como que Ele vai operar. Se eu perguntar para você, você vai responder para você: quais são os testemunhos de Deus na sua vida? Você vai responder para você. Só que testemunho de Deus, quando a gente fala testemunho das coisas de Deus, às vezes a tendência a gente tem que falar: esse ano eu troquei de carro, esse ano eu comprei uma casa. Isso faz parte do teu trabalho. Os ímpios também conquistam essas coisas. A palavra fala que o sol nasce sobre o justo e o injusto. Se você trabalhar, você vai conquistar. É bênção para as nossas vidas ter um carro novo, uma casa nova. Mas não é essa obra que o Senhor deseja com que a gente tenha testemunho para contar. O Senhor deseja com que a gente possa trazer as evidências do sobrenatural para essa terra. Aquilo que ninguém é capaz de fazer, o Senhor está te dando uma palavra, o Senhor te dá uma ousadia, o Senhor fala ide e você vai. E você vive aquilo que o Senhor tem. E eu fiquei pensando: Deus, que testemunho que eu conto? Vem milhares na cabeça. E eu lembrei de um especial. Eu já compartilhei ele outras vezes, mas há uns anos atrás, eu estava indo treinar. Gente, não parece, mas eu faço crossfit, tá? Sei que não parece, mas tem umas pessoas de prova aí que já me viram treinar aí, tudo bem. Gente, tem 2 momentos da minha vida que eu não atendo o telefone: na hora que eu estou entrando no cross e quando eu venho para o culto. Porque é o meu único horário que eu tenho.
cultuar a Deus, não disputo com nada. E horário do treino é o horário que a minha mente está precisando daquilo que eu faço para mim. E eu estava entrando na box, tocou meu telefone, eu vi que era minha irmã. E eu atendi. E ela estava chorando. Gente, mulher chora por natureza. Certo, mulheres? Faz parte da nossa natureza. Os homens são mais durões, assim, né? Eles se contêm um pouco mais. Quando o homem sente dor, ele chora. Não? Vocês não choram? Vocês engolem o choro? Quando os homens sentem dor, eles choram. Porque está doendo, eles não estão aguentando. Às vezes a febre de 37 graus. Eles choram, porque está doendo tudo, eles vão morrer. Só que quando mulher chora de dor, você fala, o negócio está feio. Porque normalmente a gente, mulher, ele é um pouquinho mais forte para dor. Então é meio difícil a gente chorar quando você está com dor. Não sei se seja uma dor muito forte. E ela estava chorando, ela falando, eu não aguento mais de dor, eu não aguento mais de dor, não aguento mais de dor. Eu, meu Deus do céu, fiquei meio sem chão, não consegui entender o que estava acontecendo. E aí eu já sabia da história do que estava acontecendo. Ela estava com um mioma no útero e ela estava com muita dor. Ela estava com tanta dor, ela estava indo no médico e o médico falando, ó, a gente vai ter que fazer provavelmente uma cirurgia. Já estava, acho que com cirurgia marcada, alguma coisa assim. Só que ela, tipo assim, sabe quando você tem que tomar aqueles remédios à base de morfina para aguentar a dor? Ela estava nesse cenário e ela me ligou chorando, falando que não aguentava mais. Eu falei para ela assim, Sá, o meu desejo, eu gostaria de pegar um avião agora e estar aí com você, mas eu não consigo. Mas tem uma coisa que eu posso fazer, orar por você. Essa é a única ferramenta que eu tenho, eu não tenho outra ferramenta, eu não tenho nada que eu possa fazer por você nessa circunstância. E ela estava chorando, eu falei, vamos orar. Eu lembro que eu ficava subindo e descendo na rua, andando, eu falei, estou me aquecendo para o treino já. E eu no telefone, orando por ela, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor tem o poder de cura. A tua palavra fala que os teus anjos são enviados, anjos de cura, de libertação, de salvação. Venha com teu poder sobre a vida dela. Cura a vida da minha irmã, o teu sangue veio para isso, Jesus. Naquela cruz o teu sangue trouxe salvação, mas trouxe cura também. E eu comecei a orar com ela, ela falou assim, parou de chorar e falou, meu corpo está pegando fogo. Glória a Deus, vamos continuar orando. E a gente orou, a gente ficou muito tempo orando. Desliguei o telefone e tudo bem. Depois eu fui falar com ela para ver o que estava acontecendo nos outros dias. E ela falou, meu corpo começou a pegar fogo. E a dor começou, eu comecei a me sentir estranha, comecei a me sentir diferente. Isso, vamos supor que isso tenha sido numa terça-feira, que a gente se falou, que eu orei com ela. Domingo eu chego em casa, porque eu não atendo o meu telefone quando eu venho para a igreja. Tinha umas 30 ligações não atendidas dela. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Liguei para ela. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu estava na igreja, eu não vi o telefone. Ela falou assim, você não vai acreditar. Eu falei, me conta. Ela falou assim, eu comecei a sentir um incômodo, fui ao banheiro e eu expeli o mioma. Eu falei assim, o quê? Glória a Deus. Glória a Deus. Ela falou assim, eu comecei a sentir uma coisa esquisita, eu cheguei no banheiro, o mioma saiu. Eu falei assim, mas e aí? O que você fez? Ela falou assim, ó, eu pus num potinho, guardei na geladeira, e ia te perguntar, o que eu faço agora? Joga nos quintos dos infernos, porque isso não pertence mais à tua vida. E aí eu falei para ela, meu Deus, e agora? Eu nunca vi isso acontecer. Ela falou, eu tenho médico amanhã, porque minha cirurgia ia ser amanhã. E aí ela foi no médico, no outro dia, e chegou para o médico e falou, doutor, aconteceu essa circunstância, essa situação. Ele falou assim, não pode. Mioma não descola do útero. Mioma não sai sozinho do útero. E era um mioma de uns 6 centímetros mais ou menos. Ele falou assim, vamos ter que estudar o seu caso, porque isso não acontece. Mas para o nosso Deus do impossível, do sobrenatural, não existe impossível. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. E posso falar para vocês?
Sempre que eu conto esse testemunho, eu oro por algumas mulheres, elas me mandam mensagem na semana: pastora, o mioma saiu sozinho, eu expeli tumor. Por quê? Porque existe um poder sobrenatural naquilo que nós acreditamos que o Senhor pode fazer. Que em nome de Jesus, se alguma mulher está aqui, você tem endometriose, ovário policístico, mioma, tumores, que você já recebeu o diagnóstico, que o Senhor venha te curar de uma forma poderosa e sobrenatural. Que não tenha nenhuma circunstância que venha te impedir de ser mãe, de ter filhos. Em nome de Jesus Cristo, nós acreditamos nesse Deus. Nós acreditamos num Deus de cura, nós acreditamos num Deus de milagre, nós acreditamos num Deus sobrenatural. Quando nós estamos buscando as coisas de Deus, nós temos que tirar da nossa cabeça que a gente vai buscar um pastor, a gente vai buscar um conselho, e ele vai falar para a gente: 5 passos para você resolver essa situação, 7 chaves para o sucesso. Bênção, pode ser bom para algumas coisas, mas para aquilo que é sobrenatural é Deus. Não existe estratégia humana, não existe nada que nós, como seres humanos, podemos mudar nos quadros que são impossíveis, nas circunstâncias que a gente não tem o que fazer. Só que o que acontece? Se a gente vive uma vida meia boca, se a gente vive na lama do pecado, sabe o que vai passar na nossa cabeça? O pecado, o desejo pelo pecado. A gente não vai pensar nas coisas de Deus, porque a nossa mente está consumida pelo pecado, pelos desejos carnais. A gente fecha o olho para adorar, fica vendo imagem de pornografia na mente. Por quê? Está alimentando os pensamentos disso. Não consegue mudar a forma de pensar em Cristo, naquilo que o Espírito Santo pode fazer. O próprio Espírito Santo habita dentro de você para quê? Para todos os dias ele te lembrar da santidade de Deus. O Espírito Santo tem várias funções, várias habilidades. E ele fica todos os dias martelando dentro de nós: busque a santidade, se conserte, se afaste do pecado. Não viva mais dessa maneira. O Espírito Santo, todo momento, vem para manifestar a obra de Deus e aquilo que Ele pode fazer. Gênesis 28:17 diz: como é temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Jesus é a porta da salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não ser por Ele. Jesus se manifesta nos evangelhos falando quem Ele é. Ele é a porta de passagem. Através dele que a nossa vida passa a ter um novo sentido. É através de Jesus, é através da revelação de quem Ele é. Porque Jesus é aquele que nós conhecemos. Quando nós reconhecemos, nós acessamos a porta da salvação. E quando nós abrimos a porta da salvação para Jesus nas nossas vidas, Ele vai ter outros lugares que Ele vai precisar acessar também. Nós abrimos a porta da nossa casa e Ele entrou no primeiro cômodo. A partir dali, Ele precisa ter acesso a todas as outras áreas da nossa vida. A porta inicial nós acessamos em Cristo, a salvação. Mas existe um lugar onde o Senhor deseja que a gente venha abrir as portas para Ele também. O Senhor Jesus deseja que a porta das nossas emoções, a porta dos nossos medos, dos nossos traumas, das nossas dores, das nossas ansiedades sejam abertas para Ele também. Senão os nossos pensamentos ficam cativos, prisioneiros. E Ele, como Cristo Todo-Poderoso, que pode realizar milagres ainda hoje, está sem acesso. Mateus 16:18, quando Pedro está tendo a revelação de quem Cristo é, Jesus fala desse cenário, e Ele está falando sobre a igreja, sobre o fundamento da igreja, sobre a forma como nós seríamos formados, e Jesus fala: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja de Cristo. Jesus está falando que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo.
Nós não temos que nos comportar como os filhos de Deus com medos, acuados. Eu não posso nem falar o nome Satanás, porque senão ele chega perto de mim. A Bíblia, Jesus está falando o contrário. Nós não temos que ter medo, eles precisam ter medo do avanço da igreja. Dos filhos de Deus que vão estabelecer os decretos de Deus, que vão viver como o Senhor espera, e a gente vai fazer a força para tirar do inferno as pessoas que estão prisioneiras ali. É contra essa porta que nós temos que guerrear. Nós precisamos acessar o lugar do sobrenatural. Uma igreja viva é uma igreja que vive milagres, testemunhos, avanço. Nós não temos que ficar presos só nas nossas dores, nos nossos problemas, naquilo que a gente quer viver ou naquilo que a gente não conquistou ainda. Existe um lugar do sobrenatural, e nós não podemos aceitar as portas do inimigo nos impulsionando com mentiras, com afrontas. A vida é difícil demais, andar com Deus é muito difícil, abandonar o pecado é muito difícil. Não existe impossível para o nosso Deus. Esse problema que você acha grande demais, que talvez para a sua realidade ele seja grande mesmo, mas ele não é maior do que o nosso Deus. Essa dor, esse problema, esse trauma, essa angústia, esse diagnóstico que parece ser grande demais, não é para o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus deseja realizar hoje sinais, prodígios, maravilhas, transformação, cura, restauração, libertação. O nosso Deus se manifesta diante de situações difíceis, cenários de dor, cenários de angústia. Só que a realidade das coisas de Deus, nós precisamos olhar com a mente de fé. Não é com o tanto de saldo que a gente tem na conta, não é com o tanto de recurso que a gente tem na nossa mão, não é diante das circunstâncias que a gente fala: ah não, mas isso aqui não é para mim. É para filhos e filhas que creem nas promessas, na palavra, que tiveram a revelação de Cristo, que vão cooperar com o reino de Deus, que vão trabalhar para a obra do Senhor. Somente quem é filho de Deus, que conhece a Cristo, que tem a revelação de Cristo, que vive sobrenatural. Somente os filhos que creem. É o sobrenatural do Senhor que se manifesta. Jesus se manifestou durante toda a Bíblia. Todos os momentos que nós olhamos as manifestações de Jesus, Ele veio para testificar quem Ele é. Ele veio para cumprir uma palavra. Se nós enxergamos as coisas do passado como ensinamento para a nossa vida, nós temos que buscar viver aquilo que esses homens como nós viveram um dia. Existe um lugar do sobrenatural que a igreja tem que entrar hoje. Existe um lugar de cura, de transformação, de libertação. Para de olhar só com os teus olhos, olhar com os olhos da fé, com a mente de Cristo, com a revelação da palavra, com aquilo que Ele pode fazer. E o sobrenatural muitas vezes não aparece igual Hollywood, cheio de efeitos sobrenaturais. É a tua vida, é quem você é na sua oração, é na sua fé, é na sua busca, é naquilo que você quer viver no Senhor. Venham a mim e bebam todos aqueles que têm sede. O Senhor nos chama todos os dias para a gente viver esse sobrenatural. E olha o que Jesus está falando dele mesmo. Olha o que Jesus está falando dele mesmo. João 1:51. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês virão os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A revelação que Jacó teve quando ele depositou a cabeça dele, Jesus Cristo veio e falou: eu venci, é a
através de mim. Essa revelação vem sobre você. Receba aquilo que o Espírito Santo pode fazer na tua vida. Ele veio para desmascarar as obras do inimigo. Ele veio para trazer fé, vida e abundância. Ele veio para manifestar as obras de Deus nessa terra. Os filhos que creem, os filhos que acreditam, verão os anjos de Deus subindo e descendo. Verão os anjos de Deus com curas, com sinais, com prodígios, com maravilhas. Jesus Cristo é a porta da salvação. Jesus Cristo é a porta da cura. Jesus Cristo é a porta do milagre. Jesus Cristo é aquele que precisamos. Jesus Cristo é aquele que honramos, que acreditamos. Espírito Santo, manifesta o teu poder. Espírito Santo, manifesta a tua glória. Espírito Santo, derrama o teu poder sobre nós. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Nós te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Nós te exaltamos, Jesus, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Se essa palavra falou de alguma forma com você e você precisa de uma oração sobre o quadro que você tem vivido, o cenário que você olha e fala: Deus, faz anos eu patino, eu continuo caindo nos mesmos pecados, eu ando, eu volto para trás e eu caminho mais um pouco, eu vivo uma inconstância. Eu preciso que a revelação de Cristo venha sobre a minha vida hoje. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você. Diáconos, presbíteros e pastores, me ajudem. Nós queremos te ajudar. Nós queremos derramar sobre a tua vida a fé, a esperança, para você viver da maneira como o Senhor espera. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Tudo é para ti, tua é a glória. Nós te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos.
seu lugar, feche os teus olhos. Espírito Santo, renova sobre os teus filhos os teus dons. Renova sobre os teus filhos a fé. Renova sobre os teus filhos aquilo que o Senhor trouxe de habilidade para que a gente possa avançar com o teu reino. Que essa igreja venha viver o sobrenatural do Senhor, em curas, em sinais, em prodígios, em maravilhas. Nós oramos, Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor toque na visão, para que eles não olhem mais com os olhos naturais, mas com olhos espirituais. Anjos do Senhor, sejam enviados nessa casa, venham cumprir a missão sobrenatural do Senhor. Ore, faça declarações para que os anjos possam trabalhar ao teu favor. Mesmo de olhos fechados ainda, quem estiver orando aqui na frente pode continuar. Se por algum acaso você veio hoje através do convite de alguém, ou essa palavra ministrou tua vida sobre a forma que você precisa viver para o Senhor 100%, não é metade lá nem metade cá, mas é 100% para Jesus, para viver aquilo que Ele tem para a tua vida. Se esse for o desejo do teu coração, se você deseja viver as revelações de Deus, fazer parte do reino de Deus, avançar com a obra de Deus, poder ter a revelação de Cristo sobre a tua vida, nós queremos orar por você. Coloca a mão no teu coração. Nós queremos orar por você. Coloca a mão no teu coração, ore assim comigo, repita essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entendo que o Senhor é a revelação que eu preciso para a minha vida. Eu quero entregar os meus caminhos, os meus pensamentos, a minha vontade diante do teu altar. Eu te peço perdão pelo tempo que eu vivi longe do Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados, por aquilo que desagradou o teu Espírito. E hoje eu declaro Jesus, o Cristo, que nasceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, fazendo parte da minha vida. Eu entrego os meus planos, os meus sonhos, tudo que sou, na tua presença, e que o Senhor transforme a minha vida por completo. Em nome de Jesus, deixa eu orar por vocês. Pai, no nome de Jesus, essas vidas que fizeram a oração, que elas venham ser seladas pelo teu Espírito Santo, marcadas pelo teu poder. Escreve o nome delas no livro da vida, que elas possam viver, e essa palavra venha multiplicar a 30, 60 e até 100 por 1, e elas sejam um testemunho vivo do milagre que o Senhor pode fazer nas nossas vidas hoje.
que a cobertura espiritual da igreja esteja sobre eles, que eles possam fazer parte de tudo aquilo que o Senhor está fazendo hoje, nessa estação, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Para você que fez essa oração pela primeira vez, ou talvez já tenha feito a oração e nunca deixou o seu nome, esses irmãos do Boas-Vindas, nós queremos pegar o teu contato, te indicar uma célula, orar por você, acompanhar a tua vida. Nós sabemos que quando nós nos convertemos, o primeiro passo que nós temos que tomar é sair do ambiente que nos escraviza, e nós queremos estar próximo, te ajudar. Então nós temos o Ministério Boas-Vindas na saída da igreja aqui à esquerda. Passa ali, deixa o teu nome, o teu telefone, toma um cafezinho com a gente. Nós queremos dizer como você é importante para nós, como você faz parte desse novo, desse plano que o Senhor tem para essa estação, amém? Levanta a sua mão assim comigo. Espírito Santo, eu profetizo um tempo de cura, de restauração, de libertação, de transformação. Traga, Senhor, novos sonhos para os teus filhos. Aqueles que estavam adormecidos e pararam de sonhar os teus sonhos, que se esqueceram, meu Pai, que existe uma obra a ser realizada nessa terra, que o Senhor conta com as nossas vidas. Espírito Santo do Senhor, derrama sobre essa igreja uma fé sobrenatural, para continuar acreditando nas coisas loucas, porque a tua palavra fala que nós somos as coisas loucas que confundem os sábios. Nós queremos sonhar os teus sonhos, nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor tem, e que nós possamos ser uma igreja do testemunho vivo do teu altar, uma igreja que testemunha da tua obra, da salvação, da cura e da transformação. Que teu Espírito Santo esteja nos conduzindo para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para essa estação, em nome de Jesus. Vamos orar o Pai Nosso juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O poder e a glória para sempre. Erga sua mão direita comigo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a tua vida. Que você possa ter um testemunho de milagre daquilo que o Senhor já realizou na tua vida e vai realizar através da sua vida. Espírito Santo, marca essa estação, marca a estação dos sinais, dos milagres sendo liberados sobre o teu povo. Que os teus anjos venham ter muito trabalho com aquilo que nós vamos realizar da tua obra. Espírito do vivo Deus, que possamos ir em paz para as nossas casas. Nos dê uma semana abençoada, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, Deus abençoe, boa semana.